Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né, falando especificamente sobre geometria plana, né, e hoje a gente vai estar justamente resolvendo o seguinte problema, né. Aqui a gente tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, e esse ângulo é justamente formado pela soma de dois ângulos complementares, né, ou seja, os ângulos complementares, né, eles justamente, a soma deles vai chegar aí a 90 graus, né. Só que tem um detalhe, a gente não sabe quais são os valores dos ângulos complementares porque eles estão, né, justamente dessa forma escritas, né, tá como uma equação, né. Então a gente tem um primeiro ângulo que é 2x mais 8 graus e o segundo ângulo que é 3x menos 3 graus. Então a gente só consegue descobrir esses ângulos justamente identificando o valor de x, né? Então é justamente o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, um detalhe importante, né? A gente sabe que esses dois ângulos acabam sendo complementares, né? Porque vai dar igual a 90 graus, então é a base que a gente vai ter aí para o cálculo dessa expressão, né? Então vamos lá para o cálculo, né? O primeiro ponto que a gente vai ter é justamente que 2x mais 8 graus, né? Vai ser somado, né? Justamente com 3x menos 3 graus, né? Ou seja, a soma, né, justamente desses valores vai dar igual a 90 graus, né? Então a gente tem aí a primeira parte, que é justamente essa identificação aqui. 2x mais 8 graus, somado com 3x menos 3 graus, vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente vai reorganizando a equação, né? A gente vai ter 2x mais 3x, né? 8 graus, mais 8 graus, né? Menos 3 graus, né? Que vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente já pode ir ajustando os valores, né? No caso, 2x mais 3x vai dar igual a 5x e 8 graus menos 3 graus vai dar igual a 5 graus, né? Então a gente vai ter aqui 5 graus igual a 90 graus. E é o que acontece, né? O 5 ele vai passar, né? Nesse caso agora, subtraindo, né? Então a gente vai ter 5x igual a 90 graus, né? Menos o 5 graus, né? Então nesse caso aí, 5x vai ser igual a 85 graus. Né? Então nesse caso aí, né, o próximo passo agora é justamente fazer a relação onde x vai ser igual a 85 graus, né, dividido por 5. Né? Então é justamente aí o valor para a gente poder encontrar o x. Então 85 dividido por 5 vai dar igual a 17. Né? Então x é igual a 17 graus. Né? Então nesse caso, né, sabendo esse valor de x, a gente consegue encontrar, né, o valor dos ângulos complementares. Né? Nesse caso aqui é 2x mais 8 graus. Né? Então fazendo a identificação do x, né, a gente vai ter 2 multiplicado por 17, né, 17 graus, mais 8 graus. Né? Então, nesse caso aqui, né, o valor, né, desse primeiro ângulo seria justamente 17 vezes 2, nesse caso dá 34, mais 8, que vai dar igual a 42 graus. Né? Então, 42 graus é o primeiro ângulo. Né? O segundo ângulo, né, como a gente já sabe o primeiro, né, o segundo ângulo, teoricamente, é justamente o complemento para poder chegar a 90, né? Então, nesse caso aí, a gente teria o total de 48 graus, né? Então, teria aí 48 graus. Mas vamos aqui calcular para verificar, né, se o valor ele está correto. Né? Coloquei ele aqui um pouco mais para baixo. A gente teria justamente 3 multiplicado por 17 menos 3 graus. Né? Seria aí o cálculo, né? Vou colocar aqui o símbolo do grau. Então a gente teria 17 menos 3, ou teria 17, né? Vezes 3, que daria 51, menos 3 graus, que vai dar exatamente igual a 48 graus. Né? Então 48 graus aí seria o valor do segundo ângulo. Né? Então, de fato, aí indicando que a soma dos dois valores, 42 mais 48, vai dar igual a 90 graus. Então, aí, fechando aí o nosso cálculo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Mais um vídeo aí sobre geometria plana. E a gente agora vai estar falando sobre ângulos suplementares, né? Os ângulos suplementares é o seguinte, né? A soma desses ângulos, né, dá justamente igual a 180 graus, né? Que seria justamente essa relação aqui de abertura, né? Então daria aí 180 graus. E aí, no caso, nosso objetivo é justamente saber, né, o valor desses ângulos aqui indicados, né? Você pode ver que ele está identificado aí numa forma de equação, né? A gente tem o primeiro ângulo que equivale a 5x, o segundo que equivale a 3x e o terceiro que equivale a x. E aí, nesse caso, para a gente descobrir, né, o valor desses ângulos, a gente vai montar a seguinte equação, né? 5x mais 3x mais x vai dar igual justamente a esse suplemento, né, que no caso daria aí 180 graus. Né? Então, somando os valores de x, a gente teria justamente 9x igual a 180 graus. Né? E nesse caso aí, o x seria igual a 180 graus, né, dividido por 9. Dividido por 9. Então, a gente teria aí 180 graus dividido por 9, onde 180 dividido por 9 dá igual a 20 graus. Então, x é igual a 20 graus. Né? Então, para a gente saber, né, o respectivo valor de cada um desses ângulos aqui, é só multiplicar o valor de x por 20. Né? Esse aqui, no caso, como já é x, né, a gente teria justamente esse valor aqui como sendo 20 graus. Né? Seria aqui 20 graus. Né? Esse aqui de cima, né, ele seria 3x, no caso 3 multiplicado por 20 daria 60 graus. Né? O último que está faltando 5, né? pela própria relação da suplementação, né? Ou seja, 80 para 180, esse aqui daria 100 graus. Né? E de fato a gente tem aqui a comprovação onde 5x seria 5 multiplicado por 20, que daria justamente aí 100 graus. Né? Então a gente teria 100, 60 e 20, que somando esses três valores dariam aí 180 graus. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né, da parte de matemática, né, falando especificamente sobre geometria plana, e aqui a gente tem mais um problema, né, visando justamente identificar um respectivo valor, um determinado valor. Né. Nesse caso aqui o nosso objetivo é identificar, né, o valor, né, do ângulo de B. Né. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem duas retas, né, paralelas, né, tem duas retas paralelas, ela tem uma linha aqui, né, justamente que corta essas duas retas, e aí é onde começa a análise aí de detalhe. Né? A gente tem que observar que existe, né, uma formação aqui de um triângulo. Né? Então, isso aqui vai ser importante para encontrar esse ângulo de B. Né? A gente verifica aqui essa formação desse triângulo. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá igual a 180 graus. Né? Então, isso aí vai ser um detalhe importante aí para a gente descobrir o valor de B mais para frente. Né? Bom, observando essa relação das linhas paralelas, né, o qual a gente marcou aqui as duas, a gente tem um detalhe, esse ângulo aqui externo é de 120 graus. Né? E justamente como essa reta ela faz uma relação das duas retas de forma paralela, então ela acaba funcionando como um espelho. Né? Então, se é 120 graus aqui, esse ângulo que está cortando aqui, né, onde a gente tem 2x e 4x, a soma desses valores dá igual a 120 graus, ou seja, 2x mais 4x dá igual a 120 graus, porque essa relação ela é paralela, né? Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui total. Né? Então, o primeiro detalhe que a gente vai fazer é justamente descobrir aqui o valor, né, do x, porque nosso objetivo, na verdade, aqui é descobrir o valor do 2x. Por que encontrar o valor do 2x? Se a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, observa que o seguinte, a gente tem uma linha aqui que está cortando, né, essa linha paralela, ou seja, a relação desse ângulo total aqui, ele dá justamente uma relação de um ângulo suplementar. Né? Ou seja, que a gente tem 120 graus e aqui a gente tem justamente o suplemento para chegar a 180 graus. Então, esse ângulo aqui, que vou marcar aqui de verde, a gente já sabe o valor dele. Ou seja, seria 120 para 180 graus, ou seja, 180 menos 120 daria 60 graus. Então, esse ângulo aqui que não está marcado, ele representa justamente aqui 60 graus. Né? Então, como a gente já sabe esse valor de 60 graus, né, e a gente agora vai montar a equação para encontrar o valor aqui referente a 2x, então a gente vai ter esses dois ângulos, o qual, subtraindo de 180, a gente vai encontrar o valor
que está faltando aqui e, consequentemente, encontrar o valor de B aqui na sequência, já que também é uma relação de um ângulo suplementar para poder chegar a 180 graus. Bom, então vamos deixar guardado esse valor aqui, né, de 60 graus, que a gente sabe que é justamente referente a essa relação suplementar, né, aqui onde a gente tem 120 graus para chegar a 180, precisa de 60, e agora a gente vai justamente para o cálculo desse valor aqui do x, né? Bom, referente ao valor do x, a gente vai ter 2x mais 4x igual a 120 graus, né? Como a gente falou, essas duas retas são paralelas, então ela funciona ali como espelho, né? Então, nesse caso aqui, organizando, né, a gente vai ter 2x mais 4x, que vai dar igual a 6x, então 6x igual a 120 graus, onde x vai ser igual a 120 dividido por 6. Né? Nesse caso aí, 120 dividido por 6 vai dar igual a 20. Né? Então, o valor de x é igual a 20. X igual a 20 graus. Né? Então, com esse valor de x identificado, a gente já sabe que esse valor aqui de 2x, na verdade, é 2 multiplicado por 20. 2 multiplicado por 20 vai dar igual a 40 graus. Né? Então, é o valor aqui desse ângulo. Né? Então, agora a gente já tem 40 graus, né, referente a esse ângulo aqui. E a gente tem esse valor também aqui suplementar, que a gente já tinha verificado, que é igual a 60 graus. Então, agora a gente tem 40 graus e 60 graus. 40 mais 60 dá 100. Para a gente fechar esse ângulo aqui do triângulo, né, que é justamente uma relação suplementar, a gente teria, faltando para chegar a 180, o valor de 80 graus. Né? Então, a gente tem 40 graus, 60 e 80. Mas o nosso objetivo aqui, no caso, é descobrir o valor de B. E aí, para descobrir o valor de B, a gente vai usar a mesma regra que utilizou aqui. Né? Ou seja, essa linha aqui, né, com esse ângulo aqui, forma uma relação de um ângulo de 180 graus. Então, a relação suplementar para poder chegar a 180 graus, né? Já que aqui é 80, a gente teria 80 para 180, onde 180 menos 80 vai dar igual a 100. Então, o valor de B é justamente igual a 100 graus. Né? Então, o valor de B seria justamente igual a 100 graus, que no caso é justamente o valor que a gente necessita saber. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Mais um vídeo referente à geometria plana. E aqui a gente tem justamente uma análise, né, referente a um triângulo, né, onde o nosso objetivo é justamente descobrir o valor aqui de x. Né? Esse é o nosso objetivo. Né? Então aqui é bem simples. Né? A gente já comentou em outros vídeos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aqui a gente tem dois ângulos, né, que no caso é o A e o B, onde vai nos dar base justamente para descobrir, né, o que seria esse ângulo aqui, né, e esse outro ângulo aqui também. Né. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar uma relação de suplemento para poder chegar, no caso, uma relação de ângulo suplementar para poder chegar a 180 graus, né, já que a gente tem aqui uma relação reta. Né. Então, nesse caso aqui, como o valor de A é igual a 100 graus, né, o ângulo referente a ele suplementar para poder chegar a 180 seria 180 menos 100, que daria 80 graus. Né? Já o segundo aqui, referente a B, né, ele teria 110 graus para chegar a 180, onde 180 menos 110 graus vai dar igual a 70 graus. Né? Então, nesse caso aqui, né, esse primeiro ângulo aqui seria 80 graus e esse segundo ângulo aqui 70 graus. Né? Então, agora a gente teria o seguinte, né? 80 mais 70, né? Que nesse caso aí vai dar igual a 150 graus. Né? Só que a gente precisa saber o valor de x, e nesse caso, justamente x vai ser igual a 180 menos 150 graus. Né? Esse 180 veio da onde? Da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente sabe que somando, né, os três ângulos internos vai dar igual a 180, só que a gente não tem um valor de x ainda, mas a gente tem os outros dois valores, que no caso dá 150 graus. Então, 150 para 180, que é a mesma coisa de 180 menos 150, daria o valor de x igual aí a 30 graus. Né? Então, o valor de x
é igual a 30 graus, né? Então aí a gente teria os três ângulos, onde um seria igual a 30, né? O segundo é igual a 80, o terceiro igual a 70, somando os três aí dando 180 graus, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? E a gente vai estar fazendo mais um vídeo sobre a parte de geometria plana, né? E aqui a gente tem justamente o seguinte problema, né? Descobrir o valor, né, dos ângulos de x e y, né? Que são justamente esses dois ângulos aqui. E eles formam justamente aqui pela relação de dois triângulos, né? Então a gente tem o triângulo, diminuir aqui, a gente tem um triângulo DBC e tem um triângulo DBA, né? Ou seja, teria esse primeiro triângulo aqui e teria um segundo triângulo, né, aqui. E aí tem um detalhe interessante, né? A gente precisa lembrar, né, entender aquela regra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, essa é a base para a gente poder responder, né, encontrar o valor aí de x e y, né? Então, vamos verificar o primeiro triângulo, né, que no caso é o DBC, né? Qual é o ângulo que está faltando nele? O y, né? E aí, no caso, observa que ele já tem esses dois ângulos aqui, 80 para o B e 80 também para o C, onde a soma dos dois ângulos, né, no caso a gente teria 80 mais 80, daria igual a 160. Como a gente quer saber, né, o valor de y, né, que é o ângulo que está faltando para fechar essa relação de 180 graus, a gente teria justamente o valor onde y seria igual a 180 menos 160. Logo, y é igual a 20 graus, né? Então, o valor de y. Ok, e agora a gente precisa descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, aqui tem um detalhe interessante. A gente vai precisar saber esse ângulo aqui logo, né? E esse ângulo aqui é uma relação de um ângulo suplementar, né? Já que a gente tem aqui 80 graus aqui indicado, para a gente encontrar essa relação suplementar para 180 graus, a gente teria 180 menos 80, ou seja, esse outro ângulo aqui interno é igual a 100 graus, né? Então, a gente teria 100 mais 60, que daria 160. Para chegar a x, seria justamente onde x seria igual a 180 menos 160. Logo, x é igual a 20 graus, né? Então, nesse caso, tanto x quanto y, né, igual a 20 graus, né? Se a gente for somar o valor dos dois, né, esse ângulo x e y seria igual a 40 graus, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!